Jaime entra embaixo do carro do concurso para mexer nos freios, mas o carro cai em cima dele e ele grita de dor. Pedro o ajuda. Horácio já sabe que vai ser pai e diz a Mônica que agora as coisas mudaram. Mônica não quer ficar ao lado dele por causa de sua gravidez e o libera de toda a responsabilidade. Ela está decidida a criar seu filho sozinha. Horácio insiste que ela fique, mas ela vai embora. Pedro chama uma ambulância para atender Jaime. Domingo chega em casa e Esther nota que ele está suando. Ele diz que esqueceu a insulina. Esther estranha que ele não tenha pedido jantar. Samuel acha que ele está se cuidando. No quarto, Domingo está ofegante e resolve injetar o dobro de insulina. Nelson é avisado sobre Jaime e ele e Rosa correm para a oficina. Helena e Ernesto falam sobre o caso de Irene com o homem casado. Ernesto diz que Helena sabe o que isso significa. Helena quer saber se ele está insinuando que a família desmoronou porque ela se apaixonou por Pedro. Ele acredita que foi por isso. Helena nega e diz que se apaixonou por Pedro porque ele se transformou em seu pior inimigo. Ernesto não concorda porque ela se apaixonou por Pedro desde o primeiro dia. Ernesto diz que já a perdoou e espera que ela faça o mesmo com ele, porque quer que voltem a ser uma família. Jaime é levado pela ambulância. Nelson está chateado porque não devia ter dado permissão para que Jaime trabalhasse à noite. Gina liga para Rosa para saber de Pedro e fica sabendo o que aconteceu com Jaime. Pedro está indo para o hospital. Esther se alegra quando Domingo diz a ela que sua glicose está quase normal. Ele a deixa pensar que está se cuidando. Esther vai fazer uma entrega de cupcakes e ele ataca um doce da mesa. Em seguida, Domingo é informado sobre Jaime. No hospital, o médico dá atualizações sobre Jaime. Ele está com hemorragia interna e poderá ficar paralisado da cintura para baixo. Horácio liga para Helena e conta que Mônica foi embora de casa, mas quer encontrá-la pessoalmente para falarem. Gina chega ao hospital. Pedro relata o que aconteceu e Nelson fica curioso para saber por que Jaime levantou o carro. Pedro não sabe, só pensou em ajudá-lo. Helena diz a Ernesto que vai ver seu pai e recusa sua carona, o que o faz franzir a testa. Inês, Eduardo e Mariano conversam sobre obterem mais informações sobre as datas em que o verdadeiro Ernesto deixou o país e descobrir se Miguel foi para o Canadá. Inês ficou encarregada de descobrir o dia em que Isabel foi internada na clínica de repouso. Pedro leva os pertences de Jaime para o carro de Nelson, mas antes ele e Gina param no refeitório do hospital. Quando Pedro vai ao banheiro, Gina percebe que o telefone de Jaime, escondido entre seus pertences, está tocando. Ela lê as mensagens e, desconfiada, liga para o número e ouve a voz de Ernesto. Ela não responde, mas conecta os pontos. Horácio informa a Helena que Mônica está grávida, mas ela o deixou. Helena diz que se ela o ama, vai voltar e deseja felicidades. A turma da oficina comenta que Jaime não tem família na cidade. Nelson diz que vai pagar as contas médicas dele. O importante é que Jaime esteja bem. Durante um telefonema para Nelson sobre Jaime, Domingo parece suado e diz que não está se sentindo bem. Helena volta para casa. Ernesto a espera. Helena não quer que ele arme uma cena porque não é assunto dele. Quando ela se afasta, Ernesto murmura para si mesmo que ela foi ver Pedro. Ele tenta ligar novamente para Jaime, mas ele não atende. Jaime já não está com hemorragia interna, mas seu estado é crítico. Augusto, Rosa, Benito e Luciano ficarão no hospital.
Pela manhã, Pedro volta ao hospital. O médico relata que Jaime provavelmente não vai andar novamente. Gina encontra Ernesto em um estacionamento e atende o telefone de Jaime, o que o surpreende. Depois ela o confronta, porque ele queria matar Pedro. Ela quer que todos saibam do que ele é capaz. Ernesto agarra sua garganta e ameaça. Se ela não obedecer, seu filho ficará órfão. Ela promete não dizer uma palavra, mas pede que ele os deixe em paz. Ernesto pergunta a Gina como Jaime está. Ela diz que ele está em estado grave. Ele quer saber em que hospital. Ela diz. Horácio conta a Gabriela e Irene sobre o próximo irmãozinho. Helena e Gabriela estão satisfeitas e apoiam. Irene tem um verdadeiro acesso de raiva porque ele virá ao mundo como ela, sem ser planejado. Pedro está ao lado da cama de Jaime, dizendo coisas encorajadoras. Jaime acorda para dizer para ele se afastar. Pedro não entende o significado. Em particular, Irene reclama com Helena que esse novo irmão vai impactar a quantidade de herança que elas receberão. Helena está surpresa com o seu egoísmo e amargura. Domingo vai até o hospital. Pedro diz que precisa revisar o carro para o concurso. Samuel é convidado por um de seus professores universitários para participar de um seminário. Ele está muito honrado e Gabriela tem orgulho dele. Ela conta a ele sobre o novo bebê de Horácio e ele sorri surpreso. Nelson está relutante em ir ao encontro de Andréia por causa de tudo o que está acontecendo. Além disso, ele simplesmente não é bom com todas aquelas palavras românticas que impressionaram Andréia ao telefone. Augusto convence a ir e orienta sobre o que dizer. Ernesto vai levar Nicolas a uma lanchonete. Eles querem que Helena os encontre lá. Por telefone, Nelson pede algumas dicas sobre os gostos de Andréia a Gabriela. Domingo está visitando Jaime sedado. Ele diz: não dê ouvidos ao que os médicos dizem. Acredite em milagres. Você pode andar de novo. De repente, os monitores disparam e o médico é chamado. Nicolas vê sua colega de escola com sua mãe e as apresenta a seus pais adotivos. Isso faz Ernesto franzir a testa. Ernesto reclama com Helena porque não gosta que Nicolas os apresente como pais adotivos. Helena não se incomoda. Ernesto sugere com ironia que ela conte ao menino que Pedro é o pai biológico. Helena diz que fará isso quando Nicolas tiver idade para entender, mas por enquanto ela quer que ele pense em Pedro como um bom amigo. A caminho do restaurante, Nelson tenta decorar algumas frases bonitas para dizer a Andréia. Horácio vai ao apartamento de Mônica. Ela não está, mas uma vizinha tem um bilhete para ele. Mônica pede que ele dê um espaço para ela. Andréia conhece Nelson no restaurante. Eles parecem gostar um do outro. Ele esqueceu suas anotações no carro e aperta a mão dela um pouco demais. Parece confuso. Horácio deixa uma mensagem de voz pedindo para Mônica voltar, dizendo que sente falta dela. Ele quer que ela esteja em sua vida para sempre. Andréia diz a Nelson que adora suas belas palavras e quer ouvi-lo falar de olhos fechados. Ele gagueja e consegue terminar a recitação. Ela parece estar gostando. Depois que o encontro acaba, ela vai para casa. Um segundo encontro parece promissor. No entanto, Nelson quase estoura com o preço da conta. Gabriela e Samuel estão em um bar barulhento. Ela recebe uma mensagem de Andréia. Nelson é encantador, tão lindo, tão doce, sedutor, um cavalheiro, e eu estou flutuando nas nuvens. Gabriela e Samuel estão satisfeitos. Helena lembra-se de Pedro preocupado com Nicolas.
Caso ele descubra que ele é seu pai, gostaria que Nicholas entendesse que ele nunca o abandonou. Helena jurou fazer isso. Ela não irá falhar com Pedro, embora ele tenha falhado com ela. Quando Nelson chega em casa, ele acidentalmente ouve Rosa dizer a Gina ao telefone que o bebê não é de Pedro,